Vamos só lembrar rapidinho, a última coisa que a gente viu na aula passada foi a definição de limite quando o x vai para mais ou menos infinito, certo? Quando o x vai ficando arbitrariamente grande, para onde essa função se aproxima. Aí eu fiz esse exemplo aqui. Tá vendo? Conforme o x vai ficando grande, f de x, o valor da função aqui, vai ficando cada vez mais próximo desse L. Tão próximo desse L quanto você quiser, certo? Ninguém tem dúvida disso. Então, você diz que o limite, quando o x vai para infinito da função, é esse L, certo? Tudo bem? E aí, nós fizemos um exemplo algébrico, né? Aula passada, de uma coisa que as duas, uma fração, que o numerador e o denominador ficavam arbitrariamente grandes, iam crescendo muito, então não dava para prever para onde vai. Então a gente fez uma simplificação aqui, não vamos repetir, tá tudo gravado lá, tem nos slides. Aliás, esse é o slide que está lá no Moodle. Fizemos a simplificação e chegamos à conclusão que dava 2/5, certo? Isso a gente já fez. Vamos ver mais um exemplo antes de prosseguirmos. Um pouco mais complicado, que eu fiz o favor de não colocar pause no enunciado, então vou fazer aqui na lousa para não estragar a surpresa, tá? Então, seguinte, vamos calcular esse limite aqui que está na lousa. Tá. Depois eu vou fazer uns outros aí, que eu esqueci de pegar meu papelzinho, mas está aqui. Depois eu pego os outros da lista para fazer, mas vamos fazer esse exemplo antes. Então, olha só, é limite quando x vai para menos infinito dessa fração aqui. Vamos pensar, tentar prever para onde isso vai. Conforme x vai ficando grande em módulo mais negativo, né? O 5x também fica muito grande e negativo. Então, intuitivamente, a parte de cima está indo para menos infinito, que subtrair um faz diferença, certo? E a parte de baixo, para onde vai? Como está o Não, e quadrado derrubaram o grande, site. né, vai para mais infinito. Está ficando muito grande, né, esse 2x², certo? E você tira a raiz de uma coisa muito grande, continua grande. Então, a parte de baixo vai indo para mais infinito, certo? Concorda? Um número grande sobre um número grande é aquela mesma história do outro exemplo. Não dá para a gente saber quanto vai dar. A única certeza é que um é negativo e outro positivo, que vai dar negativo a zero. Né? Que coisas negativas podem ir para zero também. Né? Então, a única certeza é que isso vai dar uma negativo a zero, concorda? Bom, se existir, claro. Porque é negativo com positivo. Certo? Mas não dá para saber quanto. Então, a gente vai fazer a mesma ideia. Lembra que eu falei que quando você tem infinito sobre infinito, normalmente, tirando a potência de x em evidência, a gente consegue resolver o problema. Para poder cancelar, cancela o de cima com o de baixo. Então, vamos lá. Cadê o apagador? Que tem tanta coisa aqui que eu não acho o apagador. Do outro lado. Obrigado, gente. Tem tanta tranqueira ali. Vamos lá. Na parte de cima, limite quando x tende a menos infinito. Na parte de cima, eu consigo tirar um x para cá, né? Então, fica x em evidência. 5 menos 1 sobre x, é isso? Pode ver, distribui 5x menos 1. Certo, gente? Algum problema algébrico aí? Não, né? E a parte de baixo? Olha só. Não sugiro que vocês não copiem, tá? Ó, eu vou enganar vocês. Eu vou tirar esse x daqui, certo? Então vai ficar x. Para sair x da raiz, eu tenho que tirar x², né, da raiz. Então, tira x. Como eu tinha x², só fica o 2. Mais X.
5 5 sobre sobre x. Certo? Certo mesmo, gente? bom, isso é muito bom, hein? A gente fez isso na segunda. Vamos lá. Fazer mais uma etapa, então. Raiz x quadrado 2 mais 5 sobre x quadrado. É que a gente fez um idêntico na segunda. Melhorou? Agora, x quadrado na raiz. A raiz do produto é o produto das raízes. Não vale para soma. Veio gente me tirar dúvida com a soma. É só para produto, tá? Então, você separa essa raiz em duas, fica x quadrado na raiz. Aí vamos colocar assim. Limite, quando x tende a menos infinito, x 5, certo? Aí, agora eu vou fazer aquele negócio que eu fiz direto. Sai o x da raiz, Esse aqui. certo? Tá certo? Por isso que eu perguntei. Não afirmei. Tá errado. Você ia errar o exercício aí, que sempre cai todo ano em prova e tem um monte de gente que erra. A gente não sabe mais o que fazer para, quando é potência par, você leva ao quadrado e tira a raiz, fica positivo o cara, né? Então, quando é potência par, sai em módulo. Fizemos segunda, lembra? Tinha até uma observação lá, né? Tudo bem? Por quê? Raiz de x quadrado não é x, é módulo de x, certo? Porque ele perde o sinal. Coloca um número aqui, menos 1 ao quadrado na raiz é 1, Só moto, Laura. não é menos 1. Saindo com ela. Isso para Andando com potência ela, é par, sua já. certo? Prometem não errar mais? Por favor. Não precisa ser nenhum. Não estou dando spoiler. Óbvio que vai ter isso na prova, claro. O cara quer saber se você lembra dessa coisa. É importante. Todo ano cai. É só olhar as provas dos anos anteriores. Sempre tem um módulo lá. É isso que eu ia perguntar. É isso que Então eu ia me vamos perguntar. lá. Então, módulo. Ah, Certo? poxa. Agora, olha só. Eu preciso, igual ao outro, dividir em dois casos, porque o outro x ia para zero. Quando o x vai para zero, ele pode ser negativo ou positivo. Então, você não sabe o sinal dele. Porém, aqui, x vai para menos infinito. Se x vai para menos infinito, x é negativo, né? O cara está lá no menos infinito. Não tenho dúvida do sinal de x. Certo? Então, se x é negativo, o módulo de um cara negativo é menos ele, para poder ficar positivo. Certo? Então, isso é limite quando x tende a menos infinito, x vezes 5 menos 1 sobre x, menos x, raiz 2 mais 5 sobre x quadrado. Tudo bem, gente? Não esqueçam desse menos, certo? Algum problema, podem falar. Porque x é negativo. O módulo de um cara negativo é menos ele. No começo a gente estranha, porque tem um sinal de menos, mas é que ele é negativo aqui, tem um outro menos nele que a gente não vê, né? Só essa Então é semana menos tem com muita menos que coisa dá mais, acontecendo. Ai, ai, ai. para ficar positivo. Então, eu posso cortar x com x, mas ainda Tanto sobra o menos faz. 1 Acho que tanto aqui, faz, né? né? Então fica, vou colocar aqui, ó, x é menor que zero. Pode entrar. Aí dá limite
É, 5. Fazer assim, ó. Esse menos que sobrou, você pode colocar aqui, a mesma coisa, certo? Então, para ficar mais curtinho, embaixo, raiz. Tudo bem, gente? Tô vendo umas caras meio que assustadas. Podem falar, tá? Fica assim. Agora, olha só. Quando o x vai para menos infinito, ó, imagina que esse número é gigante embaixo. Está indo ficando grande, grande. 1 sobre um número grande, não importa que o número é negativo. 1 sobre um número gigantesco é bem pequeno, certo? Então, esse cara aqui vai para zero, certo? Esse aqui, mesma coisa, vai para zero. Então, esse treco todo vai para 5 sobre raiz de 2, só que tem esse menos na frente, certo? Menos 5 sobre raiz de 2. Tudo bem? Então, tá vendo? Se você esquecesse do módulo, você ia errar. Ia dar menos o outro. Se você esquecesse do módulo, não ia ter esse menos um, né? Ia ficar mais aqui. Olha que contradição com o que a gente tinha pensado no começo. Lembra que a gente falou ou é negativo ou é zero? Ia aparecer positivo. Por quê? Porque você esqueceu do módulo. Tudo bem, gente? Então, não esqueçam desse módulo quando é potência par também. Não. Ó, é módulo de x. É isso, certo? Mas o que é módulo de x? O módulo de x a gente viu na segunda. É x se... Bom, na gravação vai ficar ruim. Bom, o módulo de x é x se x for positivo. E ele é menos x se x for negativo. É definição de módulo, que é para ficar positivo, certo? Então, se aqui eu estou em módulo, é, módulo de x, eu gostaria de simplificar, mas não é a mesma coisa x com módulo de x. Então, para eu me livrar desse módulo, como eu sei que o x é negativo, eu troquei ele por menos ele, porque é definição de módulo, certo? É definição de módulo. É que não sei se está tá no outro slide, não, aí não vou abrir para a gente, mas a gente vê na segunda. Não é que eu tirei o módulo, eu troquei, né? Ó, qual que é o módulo de menos 3? É 3, que é menos menos 3. É isso que eu fiz. Tudo bem? Quando o cara é negativo, o módulo dele é a mesma coisa que menos ele. Quando eu não tenho certeza que ele é positivo ou negativo, aí é o exemplo que a gente fez na aula passada. A gente separou em dois casos. Quando ele, lembra? Limite lateral, né? Quando era negativo e quando era positivo. Certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, tá a conta que eu fiz, ó. Pode ver no slide embaixo. Lembrando que quando o x é negativo, o módulo é menos ele. Certo? Beleza? Vamos para o próximo? Ó, a gente estava vendo até agora a gente completa essas coisas de infinito aí, hoje. A gente estava vendo, acabamos de ver, quando x vai para infinito, ó. X vai para infinito. Vamos tratar agora o caso de quando que a função vai para infinito. A gente meio que já comentou isso aqui, lembra intuitivamente falando, ah, a parte de cima vai para infinito. A gente já estava até usando esse termo. Vamos formalizar só. Então, eu coloquei a definição formal aqui, mas a ideia é essa. A função tem que ficar maior
dado qualquer valor m, desde que você aproxime bem o x do ponto, mas não o próprio ponto, por isso você coloca positivo aqui, né? Desde que o x esteja bem próximo do ponto, né, você consegue fazer essa função passar esse m. Então, dado qualquer m, 358, você consegue aproximar bem perto do ponto, de modo que todo mundo, nessa proximidade aqui, a função fique maior do que 358, eu falei? 358, certo? Isso tem que valer para qualquer ponto. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu fiz um desenho. Não, não fiz. Eu já fui para, por exemplo. Então, essa é a definição formal. Vou fazer o desenho aqui, então, já que eu não fiz lá. Ó, a cara de uma função que vai para mais infinito seria mais ou menos assim, ó. Então, ela vem algo assim, ó. Certo? Então, conforme x se aproxima desse ponto P, não tem dúvida que essa função vai passar. Eu consigo fazer ela passar qualquer valor. Então, eu quero que passe esse valor aqui. Deixa eu ver se isso escreve. Essa é aquelas da. Estou me adaptando. Tem um azul aqui. Ó. Então, dado qualquer valor aqui, m, eu consigo um delta, uma vizinhança, que todo mundo perto do ponto, a função vai e, ó, todo mundo está passando do m. Certo? Então, desde que eu chegue suficientemente perto do ponto, eu consigo fazer essa função passar qualquer valor. Isso significa ir para a infinita função. Mas tem que ter todo mundo em volta do ponto, tá? Passa o valor. Tudo bem? Isso é a definição formal com epsilon e delta, está aqui na lousa. Tá? Mas num curso de cálculo a gente não vai trabalhar com a definição formal. A gente não vai... Ela serve para você provar os teoremas, mas a gente vai calcular as coisas, né? Nas notas tem as provas e tal, as demonstrações, mas não vamos fazer aqui. Então, fazer alguns exemplos do modo que a gente vai fazer. Olha só, isso aqui, quando o x vai para zero, imagine um número pequenininho aqui, está indo para zero, certo? Cada vez menor, mais próximo de zero. Eu coloquei esse quadrado de propósito para facilitar a nossa vida. Então, x vai para zero, não importa se ele é negativo ou positivo, o x quadrado é positivo. Por isso que eu coloquei esse quadrado para não complicar tanto. Depois a gente tira esse quadrado. Então, o x é pequenininho, mas elevado ao quadrado, não importa se ele está à direita ou à esquerda, é um número positivo aqui embaixo, bem pequenininho. Então, 1 sobre um número bem pequenininho vai dar um número gigantesco e positivo também, porque positivo com positivo, certo? Então, por isso que vai para mais infinito, certo? Não tem dúvida que isso aqui vai passar qualquer valor, desde que você aproxime bem o x do zero, certo? Em outras palavras, eu gosto de sempre olhar os gráficos. O gráfico, está bem torto, né? É a pressa. O gráfico de 1 sobre x quadrado é parecido com esse que eu fiz, é meio assim. Então, conforme x se aproxima de zero, isso aqui vai crescendo cada vez mais. Certo? Tudo bem? Só exemplo. Tá aí o gráfico, não precisava ter feito aquele gráfico feio. Tá aí no slide. Certo? Quem tiver no Zoom, se clicar naquela telinha, fica o slide melhor, tá? Não sei, mas fico da TV. Acho que tem. Espero que tenha alguém me ouvindo lá no Zoom. E o 1 sobre x? Vamos ver. Olha só. O 1 sobre x já ficou um pouquinho mais complicado. Por quê? X vai para zero. Aí você fala, pera lá. X está ficando pequenininho. Mas se ele for pequenininho negativo, menos 0,00001. 1 sobre ele vai ficar um número grande, em modo, só que negativo.
Porém, se ele for para zero e for positivo, à direita, aqui fica pequenininho, porém positivo. Então, o inverso vai ficar grandão, positivo. Então, percebe? De novo, tem aquele problema de saber qual é o lado do zero que eu tenho que ir. Igual quando teve o módulo. Certo? Então, quando a parte de baixo vai para zero, você tem que tomar um certo cuidado. Ver o sinal, entre aspas, desse zero. Não é o sinal do zero. É o sinal desses caras pequenininhos. Então, aqui, eu não sei se ele é positivo ou negativo. Se o cara colocasse isso, eu já tenho certeza que ele é positivo. Então, vai ficar 1 sobre um número pequeno positivo, grandão positivo, vai para mais infinito. Só que ele não fez isso. Certo? Então, o que tem que fazer? Você vai tomar a iniciativa de dividir em 2 casos, normalmente, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer no slide mesmo, porque é simples, não tem conta. Olha só. É aquilo que eu falei. Se vai para zero mais, eu sei que x é positivo, certo? Então, 1 sobre x vai para mais infinito, certo? Por outro lado, se x vai para zero menos, o mouse está bem em cima do menos, que faz parecer um mais. Pronto. X é negativo. Então, isso vai para menos infinito. Certo, gente? Então, quando vai para zero, tomem cuidado a parte de baixo. Depende do sinal do lado aí, pode ser dar coisas diferentes. Então, não existe o limite, certo? Só concluir rapidinho. Não existe esse limite. Por quê? Não dá para se aproximar de uma coisa, porque por esse lado está ficando grande negativo e pelo outro lado está ficando grande positivo. Então não se aproxima arbitrariamente de nada. Aliás, fica longe de qualquer coisa, né? Certo? Então esse é o gráfico. Quer dizer, existem os laterais, mas eles são diferentes, né? Teria que dar a mesma coisa. Sim. Pode... O outro não precisei fazer, os limites laterais, porque como estava ao quadrado, não importa. Não importa se é zero mais ou zero menos, é sempre positivo. Você poderia até dividir. Vou dividir, né? Aí você vai chegar à conclusão. Bom, de um lado, como tá do lado negativo, tal quadrado ficou positivo. Do lado positivo, já era positivo. Você ia dividir, mas aí você percebia que iam dar iguais. Certo? Tudo bem? Qual dos gráficos? Esse mesmo. À esquerda aqui, como seria ele não está infinito negativo, porque ele está do lado oposto do. Não, mas é quadrado, né? Lado, se fosse do lado do x, porque o x ali é negativo, né? Sim, mas aqui o x é negativo. Atrás ali, ele não seria negativo, porque o y ele está indo para y, não tá? O y ele está positivo. Sim, o y está... Isso tudo é o y, né? Aqui. Certo? O y é positivo. Sim. Certo? Esse mais, esse menos? Não, não existe. Não existe. Esse símbolo aqui é de não existe. Nem sempre, em alguns casos. É que daqui eu não consigo progredir sem saber os laterais, né? É que, ó, a gente fez vários exemplos. O passado mesmo de hoje não precisou lateral. Os da lateral não precisam. Às vezes você consegue determinar. É que às vezes você não consegue avançar.
Aqui, ó, vamos ver por que que eu dividi em 2. X vai para zero. Eu preciso saber se o cara, o X está ficando pequenininho. Eu preciso saber se ele é positivo ou negativo. Porque dependendo, se ele for negativo, dá uma coisa. Se ele for positivo, dá outra. Então aí eu precisei separar em 2 para analisar. Quando tem módulo, normalmente também você precisa saber. Porque, vamos supor, quando o X vai para zero e o X está dentro do módulo, aí, se o X é negativo, o módulo é menos ele. Se x é positivo, o módulo é mais ele. Então você precisa separar para poder progredir. Senão você não consegue. Aí existe. Pode ser que você abriu em laterais desnecessariamente. E por algum motivo percebeu que deu na mesma. Ah, então aí o limite existe. Certo? É que às vezes a gente precisa tomar a iniciativa de dividir em lateral, porque senão a gente não avança na conta. Certo? Vou fazer mais exemplos hoje e dessa coisa do zero embaixo. Mais algum problema, gente? Tá aí o que eu ia fazer, eu acho. Fazer esse aí. Eu não gosto de fazer no slide porque tá meio chato. Vamos fazer aqui. Será que dá para ver legal se eu fizer aí mesmo? Mas pela gravação, não sei. Fazer aqui, vai, por via das dúvidas. Limite, quando x tende a zero. Calma, que esse negócio de limite lateral vai ficar. É que o outro não tinha conta. Então, esse aqui vai ter uma continha, vocês vão ver que não conseguem andar com a continha se não dividir. Bom, eu espero que seja isso que eu selecionei. É que faz um tempinho. Vamos calcular esse limite, tudo bem? Então vamos lá. Lembra que a gente fez um parecido na segunda, só que era com raiz quadrada, tá? Eu sugiro assim, quem precisa faltar, assim, horário meio ruim e tal, dá uma olhada no que foi, né? Senão a gente fica meio... Vai ficar um salto muito grande de uma aula para outra, porque tem volume de matéria enorme, né? Então, a gente fez uma coisa parecida com esse, só que era uma raiz quadrada. Agora, olha só. Aqui é uma raiz cúbica, isso muda de muito. Mas vai ter um outro problema diferente da aula passada. Então, olha só. É, a parte de cima está indo para onde? Para zero, certo? Ficando bem pequenininho. Parte de baixo também, bem pequenininho. De novo, a indeterminação zero sobre zero, certo? O que a gente vai fazer? Igual da aula passada, vamos tentar tirar um x aqui para cancelar com o de baixo, certo? Eu vou fazer de novo com todas as etapas para vocês se acostumarem com isso. Limite, quando x tende a zero. Quanto eu posso tirar aqui de dentro? Tem um x ao cubo e um x aqui, então dá para tirar um x ao cubo, certo? Então vamos colocar raiz x ao cubo, 1, mais, se eu tirei x ao cubo, sobra x quadrado. Vou fazendo com calma, certo? O que eu faço agora? Raiz do produto é o produto das raízes. Você pode separar. Não pode separar a soma, tá? Não pode separar, mas produto pode. Vamos separar. Limite, quando x vai para zero. Raiz cúbica de x ao cubo vezes raiz cúbica. Parece um quadrado aí? Parece, né? Certo, gente?
Calma aí, é que eu não entendi o comecinho. Se tivesse o quê? Aqui nesse? Se fosse o quê? Tá. Não. Se tivesse o mais dois, foi como a gente fez o último da aula passada. Tudo bem, se tivesse o mais dois, eu estou querendo tirar esse x ao cubo, não estou? Esse é o meu objetivo. Eu quero tirar esse x ao cubo. Esse mais dois aí tira do mesmo jeito. Não, calma aí, então, vamos passo a passo. X ao cubo, aqui fica igual. Aqui você deixa devendo. Deixa assim e trabalha para tirar esse x ao cubo. Porque se você colocar esse 2 aqui, vai bagunçar. Certo? Não tem problema. Por exemplo, você podia fazer isso. Mas nesse caso, como vai para zero, você vai ter problema porque aqui vai para infinito. Então, aí esse método já não funcionaria, mas o padrão é fazer isso, certo? É que no exemplo da aula passada ia para infinito, então isso aqui ia para zero, era mais simples. Aí você tem que tratar de outro jeito. Só concluir o dela que, porém, como esse cara vai para 2 aqui, se fosse aqui, você nem precisava disso, porque a parte de cima não ia para zero, não ia dar zero sobre zero. Ia dar 2 sobre zero, que ia para mais ou menos infinito, depende do lado. Ia ser outra coisa, tá? Então, esse 2 não daria para fazer desse jeito, né? Mas ele seria mais fácil até. Tudo bem, gente? Porque se fosse um 2 aqui, só que não ia mais para zero. Ia para 2, a parte de cima. 2 sobre zero ia dar mais ou menos infinito, dependendo do lado. Tudo bem? Mas a álgebra era assim que ia ficar. Agora sim. Mas primeiro que é raiz cúbica, né? A forma para é outra, não é só. E aí, aquilo a gente faz quando você tem uma soma de raízes, né? Porque aí aparece diferença de quadrados ou diferença de cubos e você consegue eliminar uma soma de raízes. Então, aqui, se você multiplica embaixo por raiz, você ia assumir, bom, teria que ser o cara conveniente, né? 2 terços, para poder sumir com essa raiz, né? Mas não ia adiantar nada, ela ia vir para baixo. E teu problema ia sair de cima para baixo, né? Então, nesse caso, não dá. Normalmente, quando é soma de raízes, que você faz isso, né? Certo, gente? Mais alguém? Certo? Você ia colocar um 2 terços aí para sumir em cima, mas o 2 terços aparecia embaixo. Ia dar o mesmo problema. Aí você ia ter que fazer isso, só que com a parte de baixo. É. Pessoal, tudo bem? Tá? Um mais dois, nesse caso, ia ficar mais fácil, mas você faria daquele modo quando se fizer questão de tirar esse x. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu saio daqui? Ó, eu fiz com todos os detalhes de propósito. Quem falou na aula passada foi você. Não. Que na prova caiu um cubo. Foi você, né? Aqui é potência ímpar. Não tem módulo. Não perde o sinal. Só potência par, que quando você leva, ele perde o sinal. Então aqui muita gente também coloca um módulo. Não, não precisa. Não é que não precisa, não pode colocar módulo. É diferente. Então aqui é o próprio x, que é potência ímpar. Tá? Então fica limite, quando x vai para zero, de x, raiz cúbica, sobre x quadrado. Tudo bem, gente? Não precisa do módulo. Ó, eu fiz os dois juntos de propósito, não esqueçam mais. É só potência par. Agora, o que eu posso fazer aqui? Cortar esse x com esse x quadrado aqui, porque é produto, né? Então fica limite, quando x vai para zero,
Ainda sobrou um x embaixo, raiz. Deu uma melhorada. Bom, eu não pensei nisso. Eu simplesmente aqui eu tenho um produto por x e aqui eu tenho um x quadrado. Eu cancelei. Mas se você fizer por isso que você está pensando, né? Fica x vezes x a menos 2, fica um x a menos 1 em cima. Mas aí você põe para baixo a x. Caraca, tem uma Certo? O x a menos 1 está em cima. Ela já tem um Não, chapéuzinho não, 3. esquece o tendendo a zero. A conta só. A conta. A conta ficaria assim. É x a menos 1, mas na parte de cima. Que é a mesma coisa que o x embaixo, que foi o que eu coloquei. Odeia correntinho. Eu vou ganhar dois. Então, Nossa, é isso, é esse produto. Certo? Isso é x sobre x quadrado, mas você não precisa. Né? Cancela, dá 1 sobre x. É que você falou dessa coisa do menos 2, né? Então, isso é verdade, mas fica em cima. Não, dá na mesma, só que você está dando mais volta, mas cancela. É um produto, você está multiplicando e depois está dividindo. Né? Ó, gente, melhorou, certo? Por quê? Pelo menos agora a parte de cima não vai para zero. Então, a parte de cima, com certeza, vai para... X vai para zero, x quadrado vai para zero, então vai para a raiz cúbica de 1, que é 1. Só que a parte de baixo vai para zero. Então, é 1. Ó, você que tinha perguntado de dividir nos laterais. Ó, percebe que eu não consigo concluir aqui? Porque a parte de cima vai para 1 e a parte de baixo está indo para zero. Então vai ficar 1 sobre um número minúsculo. Aí eu preciso saber o sinal desse número, porque se ele for positivo, dá 1 sobre um número positivo pequeno, vai dar grande positivo. Se ele for negativo, 1 sobre um número pequeno negativo vai dar um número grande negativo. Percebe? Eu não consigo concluir só com isso. Eu vou precisar de dividir em dois laterais de novo. Mas é por causa disso, não dá para avançar. Não é sempre que você divide. Tudo bem, gente? Concordam? Então vamos dividir em laterais. Isso aqui teve um impasse. Depende do lado. Então, vamos lá, lateral. Limite, quando x tende a zero mais disso, dá igual. Agora eu sei que isso é positivo. Eu consigo concluir alguma coisa. Que eu não estava concluindo sem saber o sinal. Então, a parte de cima vai para 1. E a parte de baixo vai ficando pequenininha, mas positivo. 1 sobre um número bem pequenininho, um número grandão positivo. Certo? Então, analogamente, zero menos infinito, certo? Porque é 1 sobre um número bem pequenininho negativo, dá um número grande em módulo mais negativo. Certo? Moral da história. Por um lado, está se aproximando de mais infinito, por o outro, de menos, não se aproxima de nada, né? Então, não existe o limite. Dessa coisa. Alguém tinha perguntado dos símbolos? Esse símbolo é portanto, tá? Portanto, não existe esse limite. Tudo bem? Não entendi.
dá diferente. Aí, Não, nesse caso, porque isso influenciou, mas sei lá, se fizer limite quando x tende a 2 de x quadrado mais um, isso vai para 4 mais um, que é 5, independente do lado, certo? Você nem precisa dividir em lateral. Dá para concluir que isso é 5 sem dividir. Concorda? Nem sempre você divide, né? E nem sempre dá diferente. Tudo bem? Ah, aqui eu dividi porque, ó, eu precisei saber o sinal para poder concluir alguma coisa. Sem saber o sinal disso aqui, eu não consigo concluir. Tudo bem? Então, ó, aqui eu só coloquei, só concluí o que eu escrevi lá. Certo? Podemos ir? Então, por isso que eu estou falando, não precisa nem copiar. Tá tudo aí na pasta do Drive. Ah, agora é divertido. Lembra daquelas propriedades aritméticas da limite da soma, soma dos limites? Lembra que era para limites finitos. Lembra que eu falei 30 vezes? É um L, né? A parte de baixo não pode ir para zero, porque senão pode dar infinito, blá, blá. Aqueles limite da soma, soma do limite, para números, quando os dois limites são reais. Vamos ver, mas dá para salvar alguma coisa com os infinitos também. Alguma coisa, não tudo. Valem algumas regrinhas. Então vamos lá, vamos ver essas regrinhas agora. Estou segurando um monte de lápis aqui. Bom, talvez eu precise de um. Ó, aqui eu coloquei o x tendendo a p, mas pode ser x indo para infinito também. Pode ser para os laterais, tá? Mas o importante, aqui tem que ser o mesmo cara daqui, tá? O mesmo. O x tem que ir para o mesmo lugar, tá? Senão não faz sentido. Limite quando x vai para 5 e um limite quando x vai para 38, não tem nada a ver, tá? Então, olha só. Dá para deduzir algumas coisas assim de forma intuitiva. Ó, se a função f está indo para mais infinito quando x tende a p, ou seja, o que significa isso? Ela está ficando arbitrariamente grande. Aí eu vou somar com uma g que também está indo para infinito, também está ficando grande. Bom, se eu somo algo que está ficando grande com algo que está ficando grande, a soma vai ficar maior ainda, certo? Então, se a f vai para infinito e a g vai para infinito, a soma vai para infinito, certo? Intuitivo. O que mais? Produto também. Essa está indo para infinito, essa está indo para infinito. Claro que o produto vai para infinito. Certo? Tranquilo. Agora, e se for subtração aqui? Não dá para deduzir, né? Uma vai ficando grande, mas você está subtraindo por outra grande, depende de quem for maior aí, concorda? Quem estiver ganhando. Então, a gente vai ver que vai estar na lista das indeterminações, que não dá para concluir. Vamos ter novas indeterminações, certo? Tudo bem? Ué, se aqui está dando, está crescendo e aqui está ficando bem negativo, você soma, né? Não dá para prever. Mas indeterminação não quer dizer que não dá para resolver. A gente vai tentar eliminar a indeterminação igual a gente fez com zero sobre zero. O que mais, gente? Agora, olha só. A f vai para mais infinito e a g vai para menos. Se você somar, agora dá problema. Porque vai dar mais infinito, mais menos. Depende de quem vai ganhar, quem puxa mais para o infinito. Porém, se você subtrair, aí dá mais infinito, porque você está tirando um número grande negativo, é como se você estivesse somando um grande positivo. Então, aqui vai para mais infinito, certo? Produto, mesma coisa. Se essa vai para mais infinito e essa vai para menos, o produto vai ser um número, né? Vai ficando um número grande, mais com menos, menos. Certo? Certo, gente? É,
Sim. Ó, essa aqui, só a G. Está indo para menos infinito. Certo? Então, olha só. O que significa isso? G de x está ficando grande em módulo, mas é negativo. É um número grande e negativo. Só que você está subtraindo aqui. Então, essa está indo para infinito. E você está subtraindo uma que está ficando grande, mas em modo mais negativo. Então, é a mesma coisa que você está somando um número grande e positivo. Então, aí dá para deduzir que vai para mais infinito. Aí era indeterminação. Se aqui fosse mais, dá problema. Porque uma está crescendo e você está subtraindo com uma outra que está crescendo, né, um número grande. Aí vai depender de qual vai ganhar. Então, não dá para saber de antemão. Vai ter que fazer aquelas contas para tentar eliminar essa indeterminação. Igual nós fazemos com zero sobre zero. Tá? Eu vou colocar no final as indeterminações. E agora, gente? As duas vão para menos infinito. Se você soma, menos infinito, certo? Está somando dois números que estão crescendo negativamente, né? Crescendo em módulo, porém negativos. Né? E o produto vai para mais infinito, porque imagina assim, esse é um número grande negativo, esse vai sendo um número grande negativo, faz o produto, menos com menos dá mais, certo? Vai ficar um número grande positivo, certo? Como dizia a dona Eveline, minha professora do... Antes chamava primário, agora é fundamental. É o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porque menos com menos é mais. Inimigo do meu inimigo, meu amigo, certo? Não esqueça até hoje. Bom, e todas as outras regras de sinais estão aqui, né? A outra aqui. Mais com menos, menos. É a regrinha de sinal, certo? Tem mais coisa aí. Agora, se L for um número real, tá? E a G vai para infinito, também dá para prever. Pessoal, não decora. É meio que bom senso. Olha só. S pensa que está ficando grande e positivamente. Se você somar alguma coisa, não importa se essa coisa é positiva ou negativa. Só aqui é tão grande, está indo para o infinito. Vai absorver isso aqui, né? Então isso vai para mais infinito, certo? Lembra a definição? Eu estou fazendo de forma intuitiva, mas tudo isso pode ser demonstrado com a definição formal usando os épsilons e deltas, tá? Mas é o que eu falei que eu não vou fazer. Você pega o livro lá, qualquer livro de cálculo tem a demonstração formal, tá? Que mais? E o produto? O produto já complica um pouquinho, porque depende do sinal, né? Vamos supor, a G vai para infinito, então ela vai ficando grande positivo. Mas se você multiplica, a F vai para um L. Se esse L é negativo, uma hora essa F fica negativa. Então, um número negativo vezes um positivo vai dar um número negativo, e grande também. Certo? Regra de sinal. Se o L for positivo, multiplicando por um número positivo aqui, fica positivo. Certo? Ah, e se o L for zero? Aí é problema. O problema ocorre quando o L for zero. Aí dá uma indeterminação. Eu coloquei aqui, aí está uma lista com as indeterminações. Entre elas, se uma função for para zero e a outra for para mais ou menos infinito, não importa, não dá para prever o que acontece. Depende se uma puxa para zero mais rápido do que a outra cresce para infinito. Vai depender. Né? Certo? Então, é indeterminação. Muita gente é tentada a colocar zero vezes infinito. Ah, é zero. Não. Pensa assim, não é que a função é zero. Tá indo para zero, então vai ficando um número pequenininho, só que o outro é muito grande. Um pequenininho vezes um grande, depende de quem for mais forte aí, quem puxar mais para o zero ou se a outra puxar mais para o infinito. Certo? Então,
caso a caso você tem que resolver. Indeterminação não significa que não dá para resolver. Não dá para chegar e já pôr. Mas a gente vai fazer umas contas e vai resolver. Certo? Então, estão aí. Aquilo que alguém tinha perguntado se soma com infinito, tá vendo? Aqui vai dar problema. São todas as indeterminações aí. Certo? Esse infinito sobre infinito a gente já trabalhou, né? Foi um dos primeiros exemplos e tal. Ah, pessoal, tudo bem com esse zero vezes infinito aí? Que é determinação? Isso é uma coisa que eu vejo em prova muita gente pondo zero. Não, depende, tá? Inclusive, eu vou fazer um exemplo baseado nisso. Acabou esse slide. Vamos fazer exemplos, então, da lista agora. Vou só pegar minha cola aqui, que eu não lembro o número do exercício. X. Exercício X da lista. É que no meio da lista tem um monte de exercício que tem seno. Esses não dão para fazer, então já pulei para o X, tá? Mas não é que dá para fazer tudo. Dá para A partir de hoje, na lista, tudo que não tiver seno, você consegue fazer. Desse primeiro e segundo exercício, tá? Os que, os que tiverem seno, a gente vai ter que ver o limite fundamental, aquela coisa do limitado, às vezes o que vai para zero. Então não dá para fazer ainda, vai ficar para sexta-feira, tá? Então vamos lá, vamos fazer o X. Tudo bem? Dá para enxergar aí no fundo? Mas tem na lista, tá? Vamos calcular esse limite aí. Eu acho que eu vou fazer uma coisa de propósito. Ó, dá uma olhada. Estou avisando que eu estou fazendo de propósito, tá? Vamos tentar prever aqui. Ó, pessoal, primeiro você não sai fazendo conta sem saber o que está acontecendo. Vamos primeiro, às vezes o limite é direto, às vezes é só ver, dá para prever sem conta. Na maioria dos casos não, mas às vezes eu vejo um limite que já dá para fazer direto, o cara está fazendo racionalizando. Não, calma, a primeira tentativa é ver para onde vai. Se dá para prever antes. Então vamos lá. X vai para infinito. Então isso vai para infinito. Certo? Agora, esse pedaço aqui, para onde vai? Para mais infinito também. Só que eu estou subtraindo. Então, um está crescendo, menos um outro que está crescendo. Vai depender de quem vai mais rápido, né? Concordo? Então, é uma indeterminação, está aqui, ó. Infinito menos infinito. Está na lista. Não é para decorar a lista, é para entender, ter um bom senso. Dá para ver isso sem decorar. Uma está crescendo, você está subtraindo, depende de quem cresce mais aí. Percebe? Não precisa decorar a lista. Mas está lá, se você tiver dúvida, aí dá uma olhada na lista. Certo? Então, vamos lá. O que vocês querem que faça? Tire em evidência, vamos tentar. Vamos tirar em evidência. Um X só dá para tirar, né? Vamos tirar em evidência. Eu já vou fazer direto. Depois, se alguém, depois eu repito, tá? Vamos tentar ser rápido, ver se vai funcionar primeiro. Porque às vezes você segue um caminho, pode ser que não dê certo, né? Então aqui, como x
sai em módulo, né? Lembra que é potência par, sai em módulo. Mas o x vai para mais infinito, então ele é positivo, certo? Então o módulo dele é ele próprio. Alguém tinha perguntado quando eu troquei o x por menos, porque lá era menos infinito. Certo, gente? Então, tirando aqui o x em evidência, sobra 1 porque tem que tirar x quadrado de dentro, né? Certo? E porque eu tirei x quadrado de dentro, sai um x da raiz. Deveria sair em módulo, mas quando o x é infinito, sai assim. Certo? Na outra, vou tirar x também. Vocês preferem que tire x quadrado? Vamos ver com x. Aí vai sobrar x quadrado não é isso, gente? Porque para sair x quadrado, aqui tinha x à quarta. Para sair x, eu tenho que tirar x quadrado de dentro, tem a raiz. É aquela coisa de separar em duas, certo? Faz um rascunho aí para quem quiser fazer com mais detalhes. É que eu já vou adiantar que isso aqui não vai dar certo. Por isso que estou querendo ser rápido com isso. Fizemos assim. Bom, eu não fiz nada, então continua dando infinito sobre vezes infinito menos infinito aqui. Que aqui vai para infinito menos infinito também, porque esse x aqui vai para 1, é infinito. Vamos tirar em evidência, para ter certeza. Vamos tirar em evidência o x. Olha o que acontece. Então, aqui vai para... Ah, x quadrado. Obrigado. Vamos ver se dá para deduzir. Isso vai para mais infinito, que é o próprio x. Esse aqui vai para 1. E esse aqui vai para mais infinito, né? Ah, não, desculpa. Não. Eu pensei que fosse no... Aqui, ó. Esse vai para mais infinito e aqui vai para zero, né? A parte... Não, então é mais infinito mesmo. Desculpa. Certo? Porque aqui vai para zero e aqui é infinito. Oi? A não ser que fosse um produto. Não, isso. Aí você está usando a soma, né? Aí você está usando essa propriedade. Somando com o número, tá aqui, ó. É a primeira. Aqui vai para o número zero. Esse vai para infinito, então quem vai mandar é esse cara aqui. É mais infinito. Certo? Então, na verdade, eu achei que fosse dar um pau, mas isso deu. Sim, a segunda conta, exatamente. Certo? Sim, ó, porque aqui está ficando um número grande negativo.
Só que aqui é 1, esse 1 não faz a diferença, né? Então aqui prevalece o menos infinito. Isso, que dá menos infinito. Certo? Eu achei que não fosse funcionar. Não funcionaria se você tirasse, acho que a quarta aqui, né? Aí podia dar. Eu estava querendo que desse uma determinação 0 vezes infinito, mas nesse caso deu infinito vezes menos infinito, né? Porque aqui foi para 1. Certo? Tá naquela lista, né? É. Certo, gente? Não, não. Indeterminado significa que você. Não dá para determinar do jeito que tá, mas normalmente a gente trabalha e a gente consegue resolver, né? Todos que a gente fez começaram indeterminados. Esse era indeterminado. A gente fez a conta para chegar numa forma determinada. Se você chegar no outro. Nossa, mesmo por ar-condicionado, isso aqui é quente. Mesmo se você chegar numa outra indeterminada, significa que você foi por um caminho que não deu certo, né? Mas dá para resolver, pelo menos os que vão pedir para você, vai dar para resolver. Você não vai colocar a resposta indeterminado. Você vai tentar tirar a indeterminação e resolver. Certo? Oi? Esse parênteses aqui, porque olha só, ah, aqui vai para zero e o x quadrado está indo para infinito, e é uma subtração. Então, você concorda que esse pedaço vai para mais infinito? Esse aqui, se a gente acertou na conta, tirou x quadrado, saiu x. Isso aqui vai para 1, certo? Então, imagina, isso aqui está crescendo muito. Positivo, mas tem esse menos na frente. Então, aqui está ficando um número grande negativo. Esse 1 não altera nada, né? Então, quem vai ganhar é esse menos infinito que está aqui, certo? Que é essa coisa aqui, ó. Cadê? Essa propriedade aqui, ó. Aqui vai para 1 e aqui vai para menos infinito. Então, ganha o menos infinito. Não entendi. Ah, mas a soma... a subtração você pode pensar assim. E cai naquele caso, tá? É que eu não coloquei todos os casos, mas com a regrinha de sinal, você chega nos outros casos. Meia hora? Dá para fazer mais um? Então, aqueles eu estou deixando, eu queria focar no infinito. Depois a gente vai fazer uma aula só com aqueles exercícios. Vocês vão treinando e a gente vai fazendo. Tá. Eu mutei as televisões, viu? Para poder não. Eles estavam falando. Gente perguntando, mas eu fiz com dois. Só que agora tem deixado muito gente com o microfone aberto. Então, aí não dava para. Você faz um distributivo aqui, ele vira raiz de x vezes 1. Não, calma aí, em que parte? Vamos lá. Quadrado. É que todos. Ó, deve ser a mesma coisa que eu fiz aqui, não é? É que quando você tirou a raiz quadrada aqui, você já tirou x sem a raiz, né? E aí eu queria entender por que. Mas é que o que sai é isso. Porque eu tirei x quadrado. E isso é x. Certo? Mas quando você. Se é um produto, se é uma soma, eu não posso fazer isso. Posso.
Se for... Não, calma aí. Eu fiz direto. Por favor, me entenda. Eu fiz direto porque não dá para ficar... a gente vai perder muito tempo. Mas se você está na dúvida, faz um rascunho do lado. Então, olha só, sim, é uma soma. Por isso que a gente fez aqui direito, ó. Primeiro tira em evidência dentro e depois separa a raiz. Então, naquele caso, você está se referindo a qual caso? O x à quarta ou o x? Quadrado. X quadrado, tá. Vamos ver aqui. 1. Vamos pensar só nesse. O que você faz primeiro? Não só x, você põe x quadrado em evidência. Ah, tá. Entendi. Agora faz tudo. Aí você separa em duas raízes. Eu tava fazendo. Se você só coloca o x em evidência, ao separar, fica a raiz de x. Foi isso que eu fiz. Se você faz o x quadrado, você consegue tirar ele. Exato, é. Onde eu estou? Ah, eu ia fazer mais um exemplo, né? Prometo que é o último. Acabou até o slide ou não? Não, não acabou. É que tem que clicar aqui. Tudo bem, gente? Vamos fazer... Esqueci qual que era que eu ia fazer. S. S. Ah, e eu vou pedir para vocês fazerem o Y, tá? Vão fazendo, depois a gente faz uma aula só de exercício e recapitula todos, inclusive esses, tá? Aí já lembra tudo, tudo bem? Bom, tentem fazer o Y. Marca aí, fazer o Y. Então vamos lá, S. Ah, na verdade, esse tá que era para pedir para vocês fazerem. Vamos, para começar, vamos fazer. Vai. E aí? Limite quando x tende a 2 menos desse treco aqui. Antes de sair fazendo conta, primeiro vê se precisa fazer conta. Às vezes já é direto, tá? Então vamos ver. Ah, é claro que esses da lista precisa fazer conta, tá? Mas às vezes aparece um na vida real assim, é direto, você põe lá, né? Na lista a gente é bem sádico e todos têm que fazer conta. Tem nenhum que é direto. Então vamos lá. Limite quando x... Isso aqui não é menos 2, isso é 2 à esquerda, tá? Então limite é menores que 2, exato. Limite quando x tende a 2 menos disso aqui. Não importa se é 2 menos ou 2 mais aqui. A parte de cima vai para 4 menos 4. É 2, gente. Não é menos 2, tá? É 2. Então, 2 vezes 2 costuma dar 4, né? Então, é 4 menos 4, 0. A parte de cima vai para 0. E a parte de baixo? 0 também. 16 menos, né? 8. Copiei, certo? É 0. Espera aí. 8, né? Aqui é 8. 4, 4. Tá? Achei até que você falou assim, eu achei que eu tinha copiado errado. Não. Tudo bem? Eu falei errado? Não. Ah, desculpa. Eu achei que eu tivesse falado indeterminação 0 sobre 0, certo? Lembra? Ó, não vou misturar as coisas.
Aquela técnica de tirar em evidência o x e cancelar com o de baixo funciona quando o x vai para infinito, porque vão aparecer frações assim que vão para zero. Aqui, se eu fizer isso, vão aparecer caras que vão para infinito. Se eu tirar, não, vai aparecer um cara que vai um número aqui e vai fazendo a conta, continuar dando zero. Não vai funcionar, tá? Se está dando zero aqui, está dando zero aqui, é porque, né, o 2 é raiz dessas coisas aqui, né? Então, a ideia vai ter um x menos 2 que você cancela. Só que aqui não precisa nem dividir, é facinho a fatoração. Isso aqui você pode tirar um x em evidência para fazer aparecer esse x menos 2 que está atrapalhando. Então, fica limite, quando o x vai para 2 menos, x, certo? E o de baixo é um trinômio quadrado perfeito, né? A dona Eveline falava também, trinômio quadrado perfeito. E se não fosse um trinômio quadrado perfeito, certamente também ia ter um x menos 2 vezes um, né? Porque é o que está dando zero. E você conseguiria fatorar do mesmo jeito, tá? É que aqui é mais fácil fatorar porque é um quadrado perfeito. Então aqui é, certo? Quadrado primeiro, duas vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Tudo bem, gente? Então eu posso cancelar esse com esse. Em cima fica x e embaixo x menos 2. Pessoal, se fosse outra equação aqui, é que o cara foi amigo, né, de vocês. Se fosse outra equação, vocês achavam as raízes por Bhaskara lá e escreviam x menos 2, sei lá, x menos 3, por exemplo. Ia cortar o menos 2 do mesmo jeito. Só que apareceu outra coisa diferente. Na verdade, ele não foi tão amigo, não. Ele colocou o quadrado de propósito, porque agora o problema foi fácil fatorar, mas o problema vai dar aqui. Já estão vendo o problema, gente? A parte de cima vai para 2, não tem dúvida. Exato. A parte de cima vai para 2. Só que quando o x tende a 2, a parte de baixo vai para zero. Calma. Lembra que eu falei para vocês que quando a parte de baixo vai para zero, normalmente você precisa saber o sinal. Mas calma. Lembra que se é um zero, entre aspas, positivo, né? Se tende a zero para a direita, maior, é pequenininho, mas maior que zero, vai dar positivo. E vice-versa. Calma. Mas o cara aqui foi teu amigo. Ele só pediu 2 menos. O que significa o 2 menos? Ó, faz a reta real. Aqui está o 2. 2 menos significa que é menor que 2. Então, o x está tendendo só por aqui. Concorda? Aqui está o x. E 2? Isso aqui está indo para zero, mas eu tenho certeza que é um número negativo. Porque o x é menor que 2. O sinal do 2 prevalece, certo? Certo, gente? Então, isso vai para zero, mas é negativo. Concordam? Alguém não concorda que é negativo esse cara? Pode falar. Hein? Porque o x é menor que 2. Então, aqui é um número positivo dividido por um pequenininho negativo, vai um grandão negativo. Então, isso vai para menos infinito. Certo? Pessoal, e se fosse, ó, uma cor totalmente diferente? Subiu, tá aqui.
E se fosse 2 mais? Mas maior que 2. Se o x é maior que 2, x menos 2 vai virar positivo. Certo? Aí iria para mais infinito. Certo? Calma aí. Só para concluir. E se o cara pedisse só 2? Aí você ia ter que fazer os dois casos e concluir que não existe. Porque de um lado deu mais e de outro deu menos. Certo? Esse exercício é bem ilustrativo. Tudo bem? Agora sim. Não. Na verdade, eu fiz todo um discurso na segunda. Não é substituir limite, é se aproximar. Isso aqui você não pode nem substituir, porque é um zero embaixo. Né? Não faz sentido substituir. O zero não está no domínio disso aqui. Limite não é substituir. Limite é para ver aonde está se aproximando. Tá? Se eu substituir, eu vou ter 2 sobre zero. Essa conta não existe. Não existe essa conta. 2 sobre... Não, não necessariamente. A gente fez ontem, segunda, um lateral que dava 1 e menos 1, dependendo do lado, por exemplo. Então depende. Depende. Você precisa abrir laterais, aí pode acontecer o que aconteceria com qualquer limite. Pode dar qualquer coisa. Se os laterais forem iguais, aí você fala que existe. Certo? Fiz uma bagunça aqui, mas o certo é sem o azul, tá? Tudo bem, gente? Eu não sei, vocês querem... Eu tinha preparado isso para hoje. Não sei se está muito cedo. Que hora termina? Tem 20 minutos. Querem fazer algum da lista a mais? Que você passou na última aula, que o pessoal ficou com dúvida com o meme. Tá, então vamos fazer aquele. É que eu não lembro, vocês vão ter que digitar para mim. Eu vou começar só. É que eu acho que eu não vou enxergar. Qual que era? Ah, esse é a conta chata mesmo. Vocês tentaram fazer? Quadrado, vira quadrado, mais menos Isso. Ó, vamos ver, ele fez o seguinte. Mas assim você está alterando, você tem que colocar embaixo também. Certo? Então, na verdade, ele está multiplicando por 1 que não altera o limite. Tudo bem? Mas aqui também tem um problema de dar zero. Você pode fazer de duas formas. Primeiro resolver o de cima e depois o de baixo. Ou não, já faz tudo junto. Faz a mesma coisa, também multiplica. Só que por conjugado desse em cima e embaixo. Espero que isso não seja tóxico, né? Porque fica apagando com o dedo. Certo? Outro 1 aqui.
Por que que eu fiz 2? Porque tem dois problemas, tem raiz em cima e embaixo, certo? Você poderia fazer primeiro um, depois o outro, mas ia demorar. Assim já faz de uma vez. Que aqui, ó, vai ficar feia a conta. Vamos colocar até aqui embaixo. Ao multiplicar esse com esse, dá a diferença de quadrados, certo? A raiz ao quadrado vai ficar. Coloca o 4 ao quadrado ou 16? Pode pôr 16 direto? Calma. Só fiz esses dois, certo? Esse multiplicar por esse não me ajuda em nada. Eu coloquei aquele outro para me ajudar com esse. Então, vou multiplicar esse com esse. Produto é comutativo, é tudo produto. Você pode trocar a ordem. Terceiro com o primeiro. Deixar o... Tá? Então, esse com esse dá uma diferença de quadrados. Então, fica 4 menos... aquele com aquele. Certo? Qual o sinal? Desse? Ah, aqui? Ah, aqui eu errei o sinal, né? É menos, não, tá certo, você tá. Eu copiei errado, é menos. Pessoal, quem copiou aqui, o original é com menos, né? É menos. É, eu copiei errado, é menos aqui, é o mesmo. Obrigado. Certo? Só o sinal tava. Tudo bem, gente? Quem que sobrou ainda? Esse cara não usei ainda. E o outro cara eu não usei, que é esse. Tá certa a conta, né? Porque senão a gente errar uma conta aí depois. O... Não acho eu. Tudo bem? Ó, esses caras, eles não vão te incomodar. Mas é... deixa eles aqui. Ou você pode separar limite do produto ou produtos limites, que isso aqui vai para números, né? Vamos para números. Mas aqui em cima eu acho que vai continuar dando problema. Que em cima, esses dois, vamos ver. Em cima, menos 4, né? Ó, só esses caras depois a gente vê. Só para ir rápido, tá? São esses dois caras. E embaixo fica e mais 4, né? 8, que é 2 ao cubo, certo? E aqui estão aqueles caras que não vão te atrapalhar. Ó, quem perguntou, esses caras vão para o número, é só fazer a conta, tá? O foco está aqui. O que que aconteceu? Percebe que continua, esse pedacinho é o que está atrapalhando. Continua dando zero sobre zero. Porque aqui vai para 8 menos 8. E aqui vai para 4 menos 4. Continua dando zero sobre zero. Mas também dá para resolver esse probleminha. Aqui é o mesmo que aqui, tá, gente? É só porque tá para ir mais rápido. Então, o primeiro... Vamos ver. Para quanto vai isso aqui, vai? Vamos separar em dois limites.
Não, deixa quieto, vai, porque pode ser que... Eu não gosto de separar, porque, vamos supor, você separa e chega aqui no um que não existe. Deixa tudo assim, acho melhor, tá? Ah, eu ia fazer, mas não fiz, espera aí. Esse é uma diferença de quadrados. Certo, gente? E o de baixo é uma diferença de cubos, né? Calma aí, aonde? Daqui, ó, essa conta é uma subtração. 8 menos 8. Menos 4. Mais 4. 4 menos 4. 8. Certo? E aqui é uma diferença de cubos. 8 é 2 ao cubo. Aí você vai ter que lembrar aquela forma da diferença de cubo, né? Você coloca 2 menos x. E aqui coloca 2 ao quadrado, né? Vou colocar assim. 2 vezes x mais x quadrado. E aqui aquela coisa. Era um pouquinho complicado mesmo agora. Certo, gente? Então, continua dando minha determinação. E, mas agora dá para cancelar essa determinação. Então, sei lá, você pode escrever o x, 2 menos x é a mesma coisa que escrever menos x menos 2. E aí cancela com o de cima e sobra um menos 1, certo? Esse 2 menos x, você escreve menos x menos 2. É a mesma coisa. Tudo bem? E aí cancela o x menos 2 com o x menos 2 de cima. É só um sinal que é diferente. Vai sobrar um menos 1 embaixo. Ou em cima. E aqui vai para número. Só que é só fazer a continha. Tudo bem? Mas o principal está feito. É só essa continha aqui no fim.